Meus amigos, meu cordial bom dia a todos os senhores. Professor Marco Antônio aqui com vocês hoje, onde eu selecionei para essa nossa aula exercícios em apoio ao assunto ângulo, ou ângulos, posso falar no plural, né? Entre duas retas. Então eu fiz aqui uma seleção, porque esse assunto é muito importante, aparece toda hora em prova, concursos. E aí eu fiz uma bateria com vocês, para vocês. Vamos a eles? Bom, meus amigos, esses exercícios de hoje são muito importantes, então peço a máxima atenção dos senhores. Sempre aquele esquema, analisa, pausa, tenta fazer e depois vê a solução. Primeiro de hoje. Considere o polígono convexo de 6 lados, um hexágono, né? ABCDEF não é regular, senão ele diria, né? Sabe-se que os vértices B é igual a 1, 3, C menos 3, 2, E menos 2, menos 4. Uma reta R passa pelos vértices E e B e uma outra reta S passa pelo ponto C e pelo vértice F, que é simétrico de C em relação à origem. Bom, então ele está dizendo que F é simétrico de C e a reta passa por eles. Determine com o auxílio de uma tabela trigonométrica os valores dos ângulos formados pelas retas R e S. Pausou? Resolveu? Então vejamos a solução. Repare, ele está dizendo que tem uma reta que passa por C e F, o simétrico de C em relação à origem, expliquei isso nas primeiras aulas, muda o sinal da abscissa e muda o sinal da ordenada. Então, o simétrico é o ponto F, 3 e menos 2. E tem ainda a reta que passa por BE, e ele pede o ângulo formado por essas retas. Diz que você pode usar uma tabela trigonométrica se precisar, ou uma calculadora, você que sabe. Bom, a reta R contém BE, então vamos ao que interessa, que é o coeficiente angular de BE. Menos 4 menos 3, pela fórmula que a gente aprendeu na aula passada, sobre menos 2 menos 1. Isso vai me dar coeficiente angular 7/3. A reta S contém C e F. É simétrica em relação à origem, podia usar a origem? Podia, mas o que interessa aqui não é a equação da reta, é o coeficiente angular. Tanto faz fazer com origem, daria menos 2 menos 0, 3 menos 0, daria menos 2/3. Tá bom, vamos lá. Menos 2, menos 2, 3 menos menos 3. Então tá aqui, ó, coeficiente angular da reta que passa por C e F, que é a reta S, menos 2/3. Agora joga na fórmula. Lembrando que a fórmula é MR menos MS, 1 mais MR vezes MS, tudo isso em módulo. Ficou 7/3 menos menos 2/3. Isso vai dar 3, né? 7 mais 2, 9 sobre 3, 3. E embaixo, 1 menos 14 nonos, que vai dar 5 nonos. Isso vai dar 27 quintos, que é 5,4. Tangente que dá 5,4, olhando na calculadora, aproximadamente 80 graus. Então as retas concorrentes formam um ângulo de 80 e o outro de 100, lembrando que um é suplementar do outro. Está aí o primeiro exemplo. Primeiro exercício, perdão. Segundo está aqui, ó. Considere a reta R, seno de t, é igual a raiz quadrada de x menos 5y.
e 2y mais 7 é igual a menos cosseno de t. Ou seja, ele deu a reta na forma paramétrica. Sempre de vez em quando pode aparecer isso, não esqueça. E o ponto P25 determina a equação da reta S de coeficiente angular MS maior que MR, que passa por P e forma um ângulo de 45 graus com a reta. Ou seja, aqui é uma inversão. Ele deu o ângulo que forma com a reta e quer a equação da reta. Tudo bem? Pausou? Tentou resolver? Vamos a ele. Bom, primeiramente vamos achar esse coeficiente angular da reta R aí. Está na forma paramétrica. Se eu quero passar para a forma reduzida, eu tenho que eliminar o parâmetro. Para eliminar esse parâmetro aí, levei ambos os membros ao quadrado. Aí ficou aqui, ó, seno ao quadrado de t igual a x menos 5y. Cosseno ao quadrado de t igual a 2y mais 7. Somei membro a membro. Isso aqui dá 1, né? Então, 1x menos 3y mais 7. 3y é igual a x mais 6. Y é igual a x sobre 3 mais 2, ou seja, o coeficiente angular da reta R é 1/3. O que está faltando? Está faltando o coeficiente angular da outra. E aí ele me diz que temos um ângulo de 45 graus entre as duas retas. Mandei na fórmula. MR menos MS, 1 mais MR vezes MS, isso aqui é igual a 1. O coeficiente angular de 1 é 1/3. Então ficou assim, né? 1/3 menos M de S, 1/3 e 1 mais 1/3 MS. Lembrando que isso é módulo, então aqui vai ficar igual a mais ou menos 1, ó, mais ou menos 1. Tirou o MMC, fazendo aqui primeiro para igual a 1, tá? Ficou assim, 1/3 menos MS, 1 mais MS sobre 3, fez as continhas. Encontrei MS igual a menos 2, só que ele está dizendo lá no início que o M de S tem que ser maior do que o M de R. Então o M de S não pode ser menos 1 sobre 2, porque o M de R é 1/3. Então fazendo para menos 1 agora, mesmo procedimento, eu vou encontrar 2. Ah, esse serve. Esse é maior do que o M de R. Então, a equação da reta está aqui, ó. O ponto é o ponto 2,5, y menos y do ponto é igual a 2x menos 2. Perfeito? Terceiro exercício. Amigo, esse exercício é um exercício típico de geometria plana. Já vi esse exercício, um quadrado de lado 12. Toma-se um ponto E sobre um dos seus lados e tal, qual é a tangente desse ângulo, dando as medidas, que você pode adaptar para a geometria analítica e resolver. Ó. O quadrado ABCD da figura de vértice nos pontos A00, B012, C1212 e D120. Sabe-se que BE mede 13 e FD mede 3. Ele quer a tangente desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo BEF. Perfeito? Então vamos lá. Tá aqui, ó. B012. E aí, eu sei que essa medida aqui é 13. Para achar as coordenadas de E, porque qual vai ser minha estratégia? Eu vou querer saber o coeficiente angular da reta EF e o coeficiente angular da reta BE. Então, para isso, eu preciso das coordenadas de E. A ordenada eu já sei, a ordenada é 0. Mas a abscissa eu não sei. Então, aqui, inicialmente, eu mandei Pitágoras. Ó. Se eu tenho essa medida aqui que é 13 e essa é 12... Para achar E, basta mandar A ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Isso aqui deu A igual a 5. Oba, com isso eu já consegui as coordenadas de E. 5 e 0. A do F é mais fácil ainda, porque se esse quadrado mede 12, é porque, e o A é a origem, é porque aqui é 12 de abscissa, e ele está dizendo que essa dimensão aqui é 3, então as coordenadas são
12,3. Então tá aqui, ó, 12,350. Agora ficou fácil. Coeficiente angular de BE fica B é 0,12 e é 5,0, né? Vou botar aqui, ó. B 0,12 e tá aqui, não precisa. Então ficou 0 menos 12 sobre 5 menos 0, isso aqui deu menos 12,500. Coeficiente angular de FE, o F está aqui, 12,13, aqui o E 5,0, 3 menos 0 sobre 12 menos 5, isso aqui dá 3 sétimos. Pronto, é só jogar na fórmula agora. MR menos MS, só que menos menos vira mais, 1 mais MR vezes MS. Tá certo? Então ficou 84, né? Porque aqui o MMC vai dar 15, aqui vai dar 7 vezes 2, 84, sobre 35, que aqui vai dar 1 menos 36, 35. Tangente de BF vai ser igual a 99. É estranho, né? Mas tangente que dá 99, isso aí é quase 90 graus, bem paralela quase ao eixo da tangente. Mas tá aí a resposta. Ok, senhores? Então, um exercício de geometria plana resolvido através da geometria analítica. Número 4. Dado o triângulo isósceles ABC, A igual a 3, 1, B igual a 4 menos 4, C e menos 2, 2. Ele já diz que o triângulo é isósceles. Determine com o auxílio de uma tabela trigonométrica o valor aproximado dos seus ângulos internos. Exercício clássico. Como é que eu faço isso? Eu te aconselho de cara a você ver no plano cartesiano o desenho desse triângulo. Por que isso é importante, hein? Para eu saber quais são os lados iguais. Para não ter que calcular, você poderia calcular as distâncias também, mas poxa, aí daria muito trabalho. Você percebe claramente que os lados iguais são os lados AC e AB, né? Com a marcação dos pontos dentro de uma situação razoável, né? Colocando o C aqui no segundo quadrante, o B no quarto quadrante, o A no primeiro quadrante. Você vê que ele é isósceles aqui, né? De cabeça mesmo você já vê que essas distâncias são iguais. Menos 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 26. E aqui 1 ao quadrado, 5 ao quadrado também dá 26. Raiz de 26. Bom, por que isso é importante? Porque, além do mais, esse triângulo é obtusângulo. Então, se você poderia me perguntar, posso calcular qualquer ângulo? Pode. Mas eu diria, de boa escolha, você partir para o ângulo agudo. Porque se você tentar calcular esse A aqui, esse ângulo sendo obtuso, na hora que você jogar na fórmula, não vai aparecer o valor dele, vai aparecer o valor de suplemento dele. E aí você pode, se não estiver bastante atento, você pode se enrolar. Então é melhor partir para o ângulo agudo, né? Esse aqui você sabe que é agudo. Pela figura você está percebendo claramente. Insisto, se quisesse ir por aqui, poderia ir, mas lembrando que aqui vai dar o ângulo agudo, e esse ângulo não é agudo, você teria que calcular, depois que achar pela fórmula, o suplemento dele. Então vejamos. Coeficiente angular da reta AC, ó, 1 menos 2, 3 menos 2, então vai ficar menos 1 sobre 5. Coeficiente angular da reta CB, dá menos 4 menos 2 sobre 4 mais 2, isso aqui vai dar menos 1. Jogando na fórmula, tangente de C fica assim, né? Menos 1 quinto menos 1, 1 mais menos 1 quinto vezes menos 1. Isso vai dar 4 quintos no numerador e 6 quintos no denominador.
Logo, a tangente do ângulo C é 2/3, olhando na tabela, eu encontro aproximadamente 34 graus. Achando um, acha todos, porque se esse triângulo é isósceles, esse aqui também é 34. E o outro que falta, o que falta para o 180. 34 vezes 30, mais 34 dá 68. Para 180, 112 graus. Então, está aqui a resposta. Último exercício. Exercício também bem clássico. Determine a reta S, sabendo que ela é simétrica de T em relação à reta R, x menos y mais 2 igual a 0. E que T contém os pontos A, 2, 3 e B, 5, 9. Então ele quer saber a equação de uma reta S e diz que essa reta S é simétrica da reta T em relação a uma terceira reta R de equação x menos y mais 2 igual a 0. E que T contém os pontos A, 2, 3 e B, 5, 9. Pausa, tenta resolver e vejamos como fica. Bom, então vamos lá. Ele diz que nós temos uma reta T que contém esses dois pontos A e B, e essa T é simétrica de S, ou seja, S é simétrica de T em relação a essa R aqui que ele dá a equação. Isso é uma questão um pouquinho trabalhosa. A primeira coisa que eu preciso me tocar é isso aqui, ó. Esses dois ângulos são iguais. E esse ponto aqui é comum às três. Aí no desenho você pode ver isso. Aí, o que fizemos? Primeiro passo, vamos falar assim, foi achar a equação de T. Para chegar até esse ponto aqui, eu preciso da equação de T que não foi dada. Bastante simples, 9 menos 3, 5 menos 2 é o coeficiente angular. Montei pela fundamental, ficou y menos 3 igual a 2 que multiplica x menos 2, a equação está aqui. Y igual a 2x menos 1. Para achar o ponto I, eu armei o sistema e encontrei que x é igual a 3 e y é igual a 5. Sistema formado pela equação de T e pela equação de R. Tá. Agora eu vou atrás da tangente desse ângulo θ aqui. Por quê? Porque a tangente desse ângulo θ entre as retas R e T é a mesma tangente do ângulo θ entre as retas R e S. Aí, também bastante simples, apliquei a fórmula do ângulo entre duas retas, ficou 1 menos 2 sobre 1 mais 1 vezes 2, né? Já que o coeficiente angular de um é 1, o coeficiente angular de outro é 2, só fazer 1 menos 2, 1 mais 1 vezes 2, isso aqui deu módulo de menos 1/3, 1/3. Com essa tangente de θ igual a 1/3, eu pude chegar até o coeficiente angular da reta S, que é o que está faltando, né? Porque o ponto eu já tenho. O ponto é 3,5. Está faltando o coeficiente angular de S. Então eu fiz MR menos MS, 1 mais MR vezes MS igual a 1/3. Como o coeficiente angular de R é 1, né? O coeficiente angular de R está aqui, 1. Ficou 1 menos MS, 1 mais 1 vezes MS, tudo igual a 1/3. Como está em módulo, tem que fazer o positivo e o negativo. Fiz primeiro o negativo aqui, ficou menos 3 ms mais 3 igual a menos 1 menos ms. E aí eu encontrei ms igual a 2, que não convém. Por que que não convém? Porque ele vai ser o coeficiente angular da reta T, ó. 9 menos 3, 6, 5 menos 2, 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então esse aqui não convém. Isso sempre vai acontecer, tá? Nesse exercício de reta simétrica. Um deles vai coincidir com a que você já tinha. Tá, e agora fazendo por um positivo, aí sim. Ficou 3 menos 3 ms igual a 1 mais ms. Passa para o lado de cá, ficou menos 4 ms. Passa para o lado de cá, menos 2 ms é igual a 1 sobre 2. Ah, essa sim.
Portanto, senhores, a equação pedida, equação da reta S, está aqui. Y menos 5 igual a 1 sobre 2x menos 3. E com esse exercício a gente encerra a aula de hoje. Espero que tenham gostado dos exercícios selecionados. Forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.